Bem no início, a eletricidade produzia sobretudo relâmpagos. As pessoas não sabiam como aquilo funcionava, então elas entravam em pânico. Hoje, graças a nossos excelentes especialistas, graças também a nossos encantadores elétrons, sabemos um pouco mais da eletricidade. Somos estudantes de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense e esta é uma atividade do projeto de extensão de eletrônica de potência. O grupo é composto pelos alunos Maria Gabriela Marins, Matheus Angel e eu, Michele Rodrigues. Primeiramente, a gente precisa refletir sobre o que é eletrônica de potência e para que ela serve no nosso dia a dia e como ela interage. A eletrônica de potência é um ramo da engenharia elétrica que lida com o estudo e aplicação de dispositivos eletrônicos para controlar e converter a energia elétrica através de dispositivos de semicondutores, assim como técnicas de controle e manipulação eficiente de energia. Seu objetivo principal é fornecer de maneira eficiente e confiável de converter, controlar e distribuir a energia elétrica em diferentes formas, como corrente contínua e corrente alternada em diferentes níveis de potência e em diferentes frequências. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Matheus e eu vou falar um pouco da contextualização do tema, por que a eletrônica de potência recebe esse nome e as diferenças com a eletrônica convencional. Bom, todos nós em casa possuímos inúmeros dispositivos eletrônicos, como controles, televisão, relógios, aparelhos de DVD, que utilizam alguns princípios da eletrônica. Porém, para a eletrônica de potência, a gente vai usar equipamentos com níveis de potência maior. Então, a gente vai trabalhar com esses equipamentos desde a da fase de geração, para transmissão, para distribuição em potências maiores, tal como aparelhos que também necessitam de uma potência maior em casa, como talvez a utilização em carros elétricos e em outros dispositivos. Mas para isso a gente vai utilizar componentes que também fazem parte da eletrônica convencional, que são para menor tensão, como por exemplo o diodo, que é um equipamento, é um dispositivo que impede a passagem de corrente no sentido reverso, e as chaves e os conversores que a gente vai ver nos próximos slides. Bom, quando a gente pensa em chaves, a gente está pensando em algo que nos dá acesso a alguma coisa, algo que abre alguma porta, algo do tipo. Mas na elétrica ela é um conceito um pouco diferente. O mais perto que a gente tem de chaves no circuito elétrico que a gente conhece são os interruptores, que vai permitir a passagem de corrente quando a chave estiver fechada. Então, quando o seu interruptor está desligado e a luz está apagada, é porque a chave está aberta e não está passando corrente. E quando você liga a luz, aperta o interruptor para ligar a luz, você está fechando a chave, permitindo que a corrente passe e acenda a lâmpada. Na eletrônica de potência, esse conceito de chave vai ser trabalhado de uma maneira um pouco mais complexa que eu vou explicar no próximo slide. Pode passar. Essas chaves elas requerem um controle um pouco mais complexo, porque elas são utilizadas em frequências e potências mais elevadas. Então não é como se fosse um interruptor que você vai apertar uma vez para ligar, uma vez para desligar. São chaves que vão variar na ordem de 1000 vezes por minuto ou mais. Então, por exemplo, a gente tem o tiristor, que é uma chave que surgiu no início dos anos 60, que ela tem uma variação um pouco mais baixa que as outras, mas ela aguenta potência mais altas. Mesmo assim, ela não chega perto do nível de variação que você pode fazer no seu interruptor. É um nível de variação muito alto. E ela é utilizada para um sistema de potência mais elevados que necessitam menor variação. Já as chaves IGBT, elas possuem uma aplicação com tensões um pouco menores, com níveis de potência um pouco menores, mas com níveis de frequência também um pouco mais altos. E o MOSFET também, que é um componente mais próximo da eletrônica convencional, que é utilizado para níveis de potência menores e com frequências de chaveamento muito altas. Pode passar. Falar um pouco sobre os conversores. A partir do que o Matheus falou das chaves, é possível então a gente criar circuitos com propriedades de conversão de energia envolvendo corrente contínua e corrente alternada.
Então, com diferentes formas de organizações desses circuitos e outros componentes mais comuns, nós podemos fazer algumas conversões, como podemos ver aí os retificadores, os choppers e os inversores. Os inversores, eles vão receber tensão contínua e liberar tensão alternada, com controle de amplitude e frequência. Os retificadores vão receber tensão alternada e fornecer tensão contínua. E os choppers são conversores que recebem corrente contínua e liberam corrente contínua com amplitude maior ou menor. E no slide a seguir nós vamos ver algumas de suas aplicações. Nas aplicações abaixo, a gente pode ver o sistema de transmissão em HVDC, que ele vai utilizar tanto o inversor que converte corrente alternada em corrente contínua e usa também um inversor, que ele vai fazer a conversão de corrente contínua em corrente alternada, já que esta é uma forma de transmissão de energia elétrica de alta tensão que utiliza corrente contínua em vez de utilizar corrente alternada, sendo especialmente adequada para a transmissão de longa distância e interconexões de redes elétricas. Sobre as formas de geração alternativa, as energias renováveis, os conversores são utilizados nesses sistemas, como por exemplo, energia solar, energia eólica, para converter a energia gerada em corrente contínua em corrente alternada, para serem interligados à rede elétrica. Então, isso vai ser feito por meio dos conversores de corrente contínua para corrente alternada, os chamados inversores que falamos anteriormente. E com relação aos veículos elétricos, os conversores são essenciais em sistemas de propulsão, onde vão converter a energia da bateria em tensão e corrente adequados para alimentar o motor elétrico. Essas são apenas algumas das aplicações de eletrônica de potência, mas existe uma ampla aplicação que ela é utilizada. E com isso a gente fecha o nosso papo, galera, sobre um pouco das aplicações de eletrônica de potência. A gente agradece a atenção de vocês.